Suspenso pelo PSL, retirado da liderança do governo na Câmara, Eduardo Bolsonaro também é afastado do cargo de presidente do partido em São Paulo. Em viagem a Israel, Eduardo postou um vídeo nas redes sociais assim que soube da decisão. Vamos ver. Mas vamos lá, o PSL de São Paulo, né? Fiquei sabendo agora de uma notícia que eu fui destituído do cargo de presidente do PSL. Não tem problema. Assim como a liderança também não tem problema. Nossa, meu Deus do céu. Às vezes o pessoal acha que está me estressando, eu tô na verdade me divertindo. O que eu mais quero é ter tempo para conseguir rodar o Brasil e ser uma formiguinha nesse projeto cultural para levar a todos os cantos do Brasil o que é o conservadorismo, as pautas do governo e como defender as bandeiras que são caras a nós, como, por exemplo, a defesa da família, a favor do armamento, ser contra o aborto, enfim. A polícia de São Paulo está batendo recordes de mortes. Levantamento da Secretaria de Segurança Pública, divulgado hoje pela Ponte Jornalismo, revela que 584 pessoas foram mortas pela PM de janeiro a outubro deste ano, 9,1% a mais do que no mesmo período do ano passado. Consultado pela reportagem da Ponte, Benedito Mariano, que é ouvidor das polícias de São Paulo, estima que 2019 termine com 11% de aumento da letalidade policial no estado. A reportagem completa está no site ponte.org. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, bem? Oi, Thalita, como vai? Tudo bom? Tudo certo. Leandro, João Dória veio a público numa coletiva, governador do estado de São Paulo, dizer que vai pedir uma revisão de todos os protocolos da Polícia Militar, porque se sentiu chocado com as imagens que mostram a brutalidade da polícia lá em Paraisópolis. O que você acha disso? Eu acho que, de fato, ele ficou chocado, não com as imagens, mas com o fato de haver imagens. Esse é o grande problema dessa gente. Não vão mudar protocolo nenhum, porque esse é o protocolo que foi adotado por eles. É o protocolo de extermínio da população preta e pobre das periferias. É uma maneira de você assustá-las e colocá-las no lugar dela. Só que agora já faz tempo, com o uso de celulares, as imagens estão sendo disseminadas. Eles não conseguem mais esconder. E aí ele tem que tomar uma atitude de fachada. E a gente sabe que essas são atitudes de fachada. O Dória não está ligando minimamente para o que está acontecendo. Tá? O Dória, essa história de rever protocolos é uma mentira. Eles são cínicos e o que ele tem que rever, se for rever o protocolo, é acabar com essa história de bala de borracha, Thalita. A bala de borracha ela é inserida nesses protocolos como arma não letal, mas ela é extremamente letal. Morrer não é só o extermínio físico. Quando você cega um adolescente, você está matando ele. Você está acabando com a vida dele. Quando você cega um ser humano, você está acabando, de certa forma, com a vida dele. Então, ela é letal. E esses PMs agora passaram a atirar nos olhos, que nem estavam fazendo no Chile, estão atirando nos olhos no Brasil. Essas armas são letais. Você levar um tiro de bala de borracha no rosto é uma coisa letal, ela pode te matar. Mas, assim, São Paulo ainda está perdendo para o Rio de Janeiro. O Rio está com mais de 800 mortes. Mas o ouvidor, o sujeito que foi ouvido, é interessante porque ele fala assim, olha, mas nós vamos chegar ao final do ano com 11%, quer dizer, ainda vamos aumentar em 9%, mas não se preocupem não que a gente chega com 11%. Essas pessoas se lançaram numa política de extermínio e agora que foram flagradas em Paraisópolis, o Dória está vindo a público dizendo que está horrorizado. É mentira. Essa é uma ordem do governo do Estado. Assim. Essa doutrina é uma doutrina do governo do Estado. Ela não está sendo descumprida. Pelo contrário, eles estão levando até o fim uma doutrina que foi demandada pelo governo estadual. Muita gente lembrou também que João Dória tem muitos equipamentos de pesquisa e a partir do momento que ele viu que no senso comum pegou muito mal isso que está acontecendo e essas primeiras declarações dele, é claro que ele fez questão de mudar esse discurso, né? Lembrando que no começo do ano ele assumiu dizendo que a polícia agora ia atirar para matar.
Vou matar. Assim que ele foi eleito, no final do ano passado, ele falou assim, a partir de 1º de janeiro, a Polícia Militar de São Paulo vai atirar para matar. Aí quando filmam atirando para matar, eles olha, vou rever os protocolos porque isso é um absurdo. São cínicos, são mentirosos e a gente não pode perder de vista isso, viu, Thalita? Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, primeiro ele ia ser embaixador, daí ele não foi embaixador, virou líder do governo. Daí ele falou, não, vou deixar de ser embaixador para ser líder. Agora destituíram ele como líder, ele falou, não, mas eu não queria mesmo, deixa para lá, eu quero passear pelo país. O Eduardo Bolsonaro, ele vive na quinta... Ele é exatamente um menino da quinta série, né? As pessoas pensam que estão me estressando, mas eu estou me divertindo. O famoso não doeu, né? Não doeu. A gente vive no meio desses débeis mentais e a gente acaba meio que um pouco naturalizando, mas é patético. Ele agora está dizendo que vai ser uma formiguinha numa jornada cultural pelo Brasil. A jornada cultural é disseminar os valores do conservadorismo. Ele não tem ideia do que ele está falando, Thalita. Ele é um idiota completo, ele não tem ideia do que está falando. Então, ele foi atingido, claro, saiu da liderança, perdeu a presidência do PSL, ele tá suspenso por 12 meses. Ele e aquele outro idiota, né, aquele príncipe Orleans de Bragança, foi suspenso também, mas por 3 meses. E ele fala assim, não doeu, eu estou me divertindo. Mentira. Uma live de madrugada, né? Assim, pulo da vida, e agora está dizendo que vai ser uma formiguinha para correr o país fazendo uma jornada cultural. Olha a visão de cultura que esses idiotas têm, Thalita. É assim, é impressionante. Essas caixas de absurdos que a gente tem colecionado ao longo dos meses, eu e você aqui, né, discutindo isso semanalmente, elas estão se empilhando de tal forma que a gente já não consegue nem lembrar das mais antigas. O sujeito agora é uma formiguinha para disseminar uma jornada cultural pelo conservadorismo do Brasil, para defender o armamento, a família, seja lá o que significa isso para eles, e contra o aborto. Quer dizer, não dá, né? A gente tem que sair uma hora dessa espiral de absurdos, né? Eu estou chorando aqui para segurar a risada, porque para não chorar de tristeza também, porque é duro. É um tragicomédia. Sim. E falando nisso, você falou sobre o príncipe, eu pensei que você ia se referir a Carlos Bolsonaro, que sumiu, inclusive, das redes, né? Sumiu não, fugiu, né? E apagou tudo, porque certamente ele está vendo que as coisas estão piorando para o lado dele, no caso Marielle. Mas ele é um idiota também, assim, militante. Ele acabou sendo gravado numa conversa lá na Câmara Municipal do Rio, dizendo que jogou uma bomba caseira num cachorro. Quer dizer, eles são psicopatas, são pessoas doentes, que não podiam estar no poder, elas tinham que estar sendo tratadas, né? Ou em casa ou numa clínica psiquiátrica, mas elas tinham que estar sendo tratadas. Ele fugiu das redes, Thalita, ele apagou tudo e se mandou e não abre mais a boca, porque foi ele que roubou as provas lá no condomínio Vivenda das Barras, ele que obstruiu a justiça, ele que pegou as gravações. E essas coisas agora continuam sendo investigadas. E ele deve saber mais do que nós sabemos do que está sendo investigado, e essas coisas estão saindo do controle, né? Estão saindo do controle. Leandro, só pra gente... Ele botou as barbas de olho, né? Só para a gente terminar com uma notícia boa, que nunca aparece, essa decisão da Justiça, em primeira instância em São Paulo, decisão da Justiça do Trabalho, que reconhece pela primeira vez um vínculo empregatício entre uma empresa de entregas, a Log, e os motoboys. Isso é muito positivo para o encaminhamento dessa discussão. Exatamente, porque tem também a Uber, enfim, Sim. Tem outras essas empresas de aplicativo que é a nova escravidão, né? As pessoas, em nome da sobrevivência, estão se submetendo a carga de trabalho inacreditáveis. Parece aquelas cargas de trabalho da revolução, do início da primeira revolução industrial. 19, 20 horas de trabalho para poder ter o mínimo de dinheiro numa época de desemprego. E como ninguém estava regulando isso, essas empresas estão fazendo fortunas com o trabalho escravo dessas pessoas. Eu acho que é um ótimo sinal, e isso pode abrir a porteira para se discutir isso de uma forma melhor, né? Claro, a gente sabia de uma decisão muito parecida nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não tinha nenhuma decisão que desse qualquer amparo para esses trabalhadores. Então, a partir de agora... sem lei. Vamos ver se o isso Brasil caminha. Não é? Pois é. Leandro, muito obrigada. Um ótimo final de semana para você. Grande beijo.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.